Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos MNPI. E, gente, essa minha empolgação toda é porque eu tava tomando energético? Claro, é também, né, gente? Deixa eu virar aqui, porque no final das contas eu sei que muitos de vocês investem, mas não tô ganhando nada pra fazer propaganda. Mas o ponto é, estava há 2 semanas praticamente sem soltar vídeo aqui no canal, porque estava viajando a trabalho, e aí estava na função também de terminar, de regravar todas as aulas do Jornada da Riqueza. Eu tava desde 2020 sem lançar nenhuma turma do Jornada da Riqueza, regravei mais de 50 aulas, onde eu falo sobre economia para investidores, estratégia para investidores, renda fixa, renda variável, não somente no Brasil, mas também lá fora. Falo sobre bonds, sobre o mercado de ações, de ETFs, REITs, tudo mais. E aí tá tudo gravado. Temos aulas teóricas e aulas práticas e, ao mesmo tempo, teremos, a partir da semana que vem, 4 aulas que serão ao vivo, né? Porque aí eu quero trazer para vocês algumas questões também mais práticas, questões de imposto de renda, tirar dúvidas de vocês. Então eu tava na função de deixar tudo pronto. E, inclusive, já aproveito essa deixa, esse início de vídeo onde eu tô super empolgada, porque eu estava com saudades de conversar com vocês, para fazer o convite, né? Entrem no Jornada da Riqueza. As inscrições vão até domingo agora, que inclusive eu vou fazer uma aula com vocês ao vivo no domingo aqui de noite, mas as inscrições vão até domingo. Então, se você quer aprimorar a sua estratégia, se você quer entender um pouco melhor do mercado lá fora, ou até mesmo sobre a análise fundamentalista aqui no Brasil, ou alguns conceitos econômicos que acabam impactando no mercado, com certeza o Jornada da Riqueza é para você e você pode utilizar o cupom JORNADA25 para já entrar então com aquela condição especial que eu aqui tô garantindo para vocês. Então, link está na descrição, QR Code está na tela. Aproveitem e eu espero contar com vocês então nessa próxima turma do Jornada da Riqueza, que as inscrições se encerram no domingo, beleza? Bom, pessoal, acho que já fiz a introdução, já fiz o recado paroquial. Hoje, então, basicamente, o que eu quero trazer para vocês é o ETF mais coringa que tem para qualquer investidor. Seja o que está começando lá fora, seja um investidor de longo prazo lá fora, aquele investidor que quer dolarizar a carteira. E o ETF que eu quero trazer para vocês nada mais é do que o Vanguard Total Stock Market Index, e basicamente ele não pode ser confundido com o VT, que também é da Vanguard, tá, gente? Porque acontece, o VT, ele investe em empresas do mundo todo. Tem lá mais de 9 mil empresas. Ele investe lá nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, em tudo. E quando a gente fala do VTI, basicamente, como vocês podem ver aí na tela, 98, quase 99% do ETF está concentrado nos Estados Unidos. E aí nós temos só um tiquinho ali, um negocinho de nada que tá no Canadá. Mas basicamente o VTI, ele é composto por mais de 3.800 empresas distribuídas então nessas regiões que eu trouxe para vocês, nessas localidades, e eu vejo que ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros ETFs, que é o seguinte: ele investe não somente no mercado americano como um todo, então ele tem as maiores empresas da Bolsa Americana, como ele também tem aquelas pequenas empresas, aquelas small caps, que às vezes, se nós investidores fôssemos colocar individualmente o nosso dinheiro nelas, talvez a gente teria que saber fazer muito bem o stock picking, nós estaríamos correndo um risco maior. E quando a gente compra um VTI, basicamente o que a gente está fazendo é comprar um ETF que está diversificado em mais de 3.800 empresas. Tem empresas muito boas, tem empresas que podem ser ali minimamente duvidosas. Mas o que importa pra gente, né? Vamos dar uma olhada no histórico do que o VTI acabou entregando nos últimos anos. E é bem verdade que nesses últimos 2 anos, os mercados como um todo acabaram andando um pouco de lado ou até mesmo caindo, mas ao meu ver é quando abrem-se algumas janelas muito interessantes para nós acumularmos alguns investimentos enquanto o mercado anda de lado ou cai meio que a conta-gotas. Mas quando a gente fala do VTI, e aí a gente fala de um prazo um pouco maior, como vocês podem ver, a média de retorno nos últimos 5 anos ficou na casa dos 9, 10%, e quando a gente fala da média de retorno para 10 anos, ficou na casa aí de 11% ao ano, o que é muito interessante, principalmente considerando que nós estamos falando de uma rentabilidade em dólar. Nós aqui, brasileiros, né, que temos o real como moeda fiduciária,
Consequentemente, quando a gente faz uma comparação com o dólar, é claro que todas as moedas elas perdem valor ao longo do tempo, mas o real compra cada vez menos dólares, né? Então eu lembro que eu reclamava quando o dólar estava R$2, isso há quase 10 anos atrás, e hoje a gente negocia aí na casa dos R$5, que inclusive tem sido uma janela muito interessante para dolarizar as carteiras, porque nós saímos de um dólar de 5,60, 5,70, se eu não me engano, para casa aí dos R$5. Então, basicamente, os retornos que o VTI tem entregue são muito interessantes. E aí eu sei que alguns vão perguntar, beleza, Bea, mas em relação, por exemplo, a um IVV? Porque o IVV, ele é um ETF, eu já falei sobre ele aqui no canal, que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, porque ele segue o S&P 500. Quando a gente olha, deixa eu colocar para vocês na tela, quando a gente olha esse gráfico aqui, vejam como os dois índices eles performaram ao longo desses últimos 10 anos, né? O S&P 500, ele teve um retorno de 198%, enquanto o VTI de 185%, o que é algo muito parecido e não é nada mal. Só que quando eu olho, por exemplo, que o VTI, você está muito mais diversificado do que em um S&P 500, né, do que num IVV, então, consequentemente, eu entendo que, olha, talvez o meu risco num VTI, ele está mais diluído, talvez ele faça muito sentido. E não quero dizer que um vai ser excludente de outro, tá? Você pode tranquilamente ter algum ETF que replique S&P 500, mas você também pode ter um VTI que, ao meu ver, é um dos ETFs mais coringas para os investidores. Mas dado a diversificação e o retorno que ele tem entregue ao longo desses últimos anos, sim, o VTI, ele tem performado muito bem. Mas beleza, vamos entender agora, gente, algumas características do VTI, né? Porque, como é um ETF, ele é um fundo de índice, tem taxa de administração, a gente tem que entender um pouco melhor as empresas, temos que entender também a própria questão da relação preço-lucro, porque a gente avalia também a relação preço-lucro dos ETFs para entender em que patamares que estão negociando dentro de toda essa brincadeira, tá? Então vamos lá, eu quero trazer para vocês primeiramente quais são as principais empresas do ETF, só para vocês entenderem, porque apesar de terem empresas minimamente duvidosas, quando a gente olha, por exemplo, as 10 principais empresas, temos Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Berkshire, enfim, Meta, tem grandes empresas. Claro, muitas empresas de tecnologia, inclusive, mas como vocês podem ver, ele está capitalizado em empresas que a gente chamaria de empresas classe A. Então você consegue juntar um pouco desse conforto, dessa questão de ter empresas um pouco mais consolidadas, até você ter então empresas um pouco mais arriscadas e se expor a tudo isso, tá? E aí algumas informações importantes. Quando a gente fala de taxa de administração, então é uma taxa de administração muito baixinha, fica na casa aí dos 0,03%. Então quando a gente pensa em que você está investindo em um fundo que replica, simplesmente replica um índice, até mesmo por isso as taxas de administração são menores. E outra informação que é importante trazer para vocês é a própria questão dos dividendos. Apesar do VTI não ser um exímio pagador de dividendos, lá fora, e agora aqui também porque nós tivemos uma mudança nas regras, né? Agora os ETFs aqui também poderão distribuir dividendos. Mas lá fora, então, muitos ETFs distribuem dividendos. O VTI, ele tá com um dividend yield aí na casa de 1,59%, o que sim é muito baixinho, mas quando a gente olha a performance do fundo, considerando valorização e dividendos, a gente viu então que ele teve um bom retorno. Já quando a gente fala do price earning, ou quando a gente fala da questão do preço-lucro do VTI, ele está negociando hoje em aproximadamente 21 vezes, 20 vezes, e esses são patamares que ele negociava lá no início de 2020 ou até mesmo lá em 2019. E o que acontece? Depois de que teve todas aquelas quedas e tal, ele acabou se valorizando bastante, se recuperou bastante. Ele chegou a negociar 28 vezes preço-lucro e agora ele recua novamente para essa normalidade que é mais ou menos uma média do que ele tem negociado ao longo desses últimos 5 anos. Então, é claro que ele não é o ETF mais barato, mas quando a gente olha para o longo prazo e olha essa janela de bolsas andando um pouco de lado e caindo a conta-gotas, eu até acho que a bolsa lá fora
fora. Talvez ela até poderia cair um pouquinho mais do que a gente está vendo nesse último ano, nesses últimos dias, mas ainda assim eu acho muito interessante e eu gostei de trazer essa ideia do VTI aqui para o canal, porque eu acho que ele é um dos ETFs mais coringas para os investidores que já estão lá fora ou que querem colocar o pezinho lá fora. Então essas são as principais informações dele. É claro que eu vou deixar mais alguns links aqui embaixo, caso vocês queiram estudar um pouco mais e entender se faz sentido para vocês ou não, mas de qualquer maneira era isso. E eu reforço o convite para vocês, porque inclusive a gente tem aula só de ETFs lá de fora, no Jornada da Riqueza. Inscrevam-se no Jornada da Riqueza, estejam aqui no domingo para nossa aula ao vivo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês em breve.